Olá, pessoal. Hoje a gente vai aprender a transformar itens avaliativos, certo? Ficha avaliativa em portfólio, que é uma outra forma da gente estar fazendo uma avaliação contínua e processual. Lembrando, a gente não lembra que comeu 3 dias atrás, certo? Fará lembrar de tudo especificamente de um aluno para montar um relatório. O relatório avaliativo, ele é essencial, não é? Esse aqui é um relatório parcial, mas quando chega no fim do ano, a maioria das redes de ensino dos anos iniciais e da educação infantil vai exigir de vocês um relatório. Boa parte desses relatórios são descritivos. Então, nós temos relatórios de marcar e nós temos relatórios descritivos. Relatórios de marcar podem ser utilizados como fonte de informação. Eu tenho aqui um portfólio que eu ganhei de uma professora da Escola Vila Costa Monteiro, professora Flávia, tá? Em 2017, trabalhávamos juntas. Quando eu me tirei da escola, ela me deu de presente da parte da minha equipe. Nesse portfólio, ele é um portfólio diferenciado, ele é um portfólio da turma. Não é um portfólio que a professora faz sobre o seu trabalho, ele é da turma. E a base aqui, a ideia é olhar a turma como um todo, tá bom? Então, você, ao mesmo tempo, constrói itens avaliativos que fazem com que você compare a criança com a sua própria evolução e, ao mesmo tempo, você compara a criança em relação à turma. Até porque comparar a criança em relação à turma não pode ser a única forma de avaliação, certo? Então, o que é um portfólio? Ele é a organização dos registros dos alunos durante o período, nesse caso. Ele pode ser considerado um meio para apresentar a reconstrução do processo de aprendizagem. É, portanto, um instrumento de avaliação processual, que a partir de uma seleção organizada e estruturada, porque ela é uma avaliação formal, ela é intencional, a gente já conversou sobre isso, viabiliza o acompanhamento do processo evolutivo do trabalho realizado. Por que trabalhar com portfólio? A partir das atividades desenvolvidas ao longo do processo, os alunos e professores podem e devem refletir sobre o processo evolutivo do mesmo. Os registros arquivados, de algum modo, evidenciam os avanços e as dificuldades durante o processo. Essas informações devem assumir um papel relevante na orientação das estratégias. E como é que a gente trabalha com o portfólio? A orientação que foi dada pela nossa escola na época. Na seleção das atividades para compor o portfólio, é essencial que estas possam evidenciar os principais aspectos do processo vivido. O professor deve desenvolver um acompanhamento pontual dos alunos, de modo que, durante as atividades, observe atentamente, registrando em um caderno, o desempenho do grupo como um todo e o desempenho específico de cada aluno. Após a observação própria do professor, é relevante que solicite registros escritos e orais aos alunos, de modo a identificar o que aprenderam e quais as formas de aprendizagem e dificuldade. Esta avaliação construtiva do processo convida o aluno a refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Então, é quando a gente também faz o aluno refletir sobre o seu próprio processo e que função da avaliação a gente está utilizando. A função formativa, certo? Eu transformo o diagnóstico em uma função formativa. Processo de acompanhamento e avaliação. A organização do portfólio deve ser feita em uma pasta com plástico ou em um caderno, também pode ser, já mostrei o caderno para vocês, de modo que o professor tenha a visão cronológica do progresso ou limite de cada momento. Esta organização permite ao aluno valorizar a sua produção e perceber com maior clareza o seu progresso. É relevante lembrar que este trabalho pode ser acompanhado pelo professor que assumir a turma durante o ano seguinte, por exemplo. Então, você pega esse aqui e encaminha para o outro professor e vai ver a evolução da criança, tá bom? E aí poderá fazer escolhas mais assertivas. Há uma avaliação específica para cada atividade, mas na organização do portfólio é que os alunos têm a oportunidade de folhear e olhar seus trabalhos, podendo identificar com maior precisão o que aprenderam ao final do trimestre, por exemplo. Sendo assim, o planejamento das atividades deve ser organizado, pois este não pode ser um instrumento de uso esporádico. Deve constituir-se como uma prática sistemática em sala de aula. Então, essa foi a orientação dada pela nossa escola, a escola que eu trabalhava na época, a escola Vila Costa Monteiro, e os professores organizaram esse portfólio, não é?
conjunto de pedagogos, né, uns 3 pedagogas, e a pedagoga mais antiga já tinha essa prática. E eu fui aprendendo com ela. Tem escola, eu já trabalhei em escola que faz portfólio para o pai ver. Ou seja, ele faz esse mini relatório, ele quer uma atividade da criança, porque o pai vai na reunião ver. O objetivo é bom isso. O pai precisa acompanhar o progresso do aluno, precisa. Mas a base do portfólio é também para você ter formas de guardar os registros, olhar a evolução da criança e conversar com a própria criança. Então, como é que a professora Flávia e a equipe, né, montou esse relatório? Naquele ano, o que era principal era uma turma de 3º ano, com crianças que ainda tinham algumas dificuldades. Então, ela selecionou alguns itens para serem observados. Reconhece diferentes portadores de texto? Era o primeiro. Então, vamos lá, portador de texto. Revista, não é isso? Livro, quadrinhos, TV, cartãozinho, enfim. Decodifica palavras com qual padrão? Ela fez a avaliação no mês 3, mas ela não marcou, nem decodifica frases. Por que ela não marcou? Porque provavelmente, ou ela ainda não continuou a avaliação consolidada sobre isso, ela quis esperar, porque está entrando muita criança, mês de março entra muita criança na escola, sai muita criança, não é? Ou todo mundo ali codifica e decodifica, sem problema, porque é uma turma de 3º ano, em geral isso acontece. Ler com fluência e entonação foi outro critério avaliativo, ela precisa trabalhar isso. Ela trabalhou com essa área de conhecimento, né, leitura, oral, mas todo mundo lia direitinho. A gente sabe que tem uma diferença entre ler, aprender a ler, e ler para aprender. A gente está desesperado querendo fazer a criança ler para aprender direto de cara. Como se ela não aprendeu a ler? Não é? E a criança olha aquele mundo de coisas e ela se perde. Então, tem uma hora que a gente tem que sentar e sistematizar a menor unidade sonora da sílaba síntone, palavra, frase. Você tem que saber a diferença entre palavra, frase, texto, não é isso? O tamanho do texto, o gênero que está sendo trabalhado, ele precisa entender até para escrever. Agora, tem coisas que são adequadas e outras são inadequadas. Tem gênero, por exemplo, não é conto. Criança de 2º ano, 3º ano, é adequada a mandar ela escrever um conto? Claro que não, ela não domina nem a escrita o suficiente, né? Ela está começando os rudimentos da escrita. Mas ela pode ouvir, não pode? Então esse gênero discursivo pode ser usado para ser ouvido. Pode ler? Na medida possível, no 3º ano, no 2º ano mais avançado, até consegue. Certo? Mas dele, entendeu? Lá para o 3º, 4º, 5º ano. Agora o quadrinho. Uma criança de 1º ano, de 2º e 3º pode ouvir, ler e produzir. Então são essas 3 esferas que a gente vai analisando. Se ela tem condição de ouvir, claramente, se ela consegue ler, entender, e se ela consegue produzir. Então, não posso mandar a criança se algo que eu não ensinei, o que eu não mostrei. Entendeu? Tira uma folha e escreva o editorial de uma revista. Gente, faz. Só vai saber. O que foi? Não sabe, né? É assim que a criança se sente quando a gente diz para ela executar algo que a gente não ensinou. Certo? Uma coisa é eu fazer uma avaliação diagnóstica prévia se a criança já conhece algumas coisas, como letra, etc. e tal. Outra coisa é eu fazer um ditado para a criança para escrever, se eu estou na alfabetização, eu estou no 2º ano, ensinando a codificar aí para D4 letras, B, C, D e E. Estou lá trabalhando com sinovação. Aí eu pego, boto a criança para escrever um monte de coisa que ela não sabe. Claro que tem que parar ali ajudando na hipótese de escrita, mas eu também não posso cobrar isso, né? E escola que ainda dá certo. Vamos lá.
Interpreta conseguindo identificar informações contidas numa frase. Interpreta conseguindo identificar informações contidas num texto. Identifica assuntos de um texto. Identifica o título, o autor e os personagens. Consegue compreender a sequência lógica dos fatos e acontecimentos? Aí a professora botou sim, não e às vezes. Às vezes. A gente estava em dúvida do que era. Vocês podem criar a nomenclatura que vocês quiserem. Claro que aqui foi um acordo entre todo mundo, não é? Mas olha como é importante. E aí o que a professora faz? Ela cria atividades onde ela pode estar observando a escrita da criança. Nesse caso aqui era uma propaganda. E aí a menininha botou aqui, qual a propaganda sobre? Veja, não é nada extremamente elaborado. Meu Deus, se acabar a fotocópia na escola eu não dou aula. Então você não sabe dar aula. Ó, pedaço de papel. E ela trabalhou propaganda na sala. E a forma de registro, ela deixou livre, que é uma propaganda de celular. Olha como a criança escreve celular. O que a professora faz? Ela dá errado? Ela rabisca? Não, ela escreve a forma certa para auxiliar a criança. É outra forma de intervenção. O certo e errado, sinalizar, é importante. Agora, se você não trabalhar no escrito, isso você perde. A única coisa que a criança vai conseguir ali, a única coisa que a gente consegue, corrigindo o outro o tempo todo, botando um monte de errado, é dizer para ele, você fracassou. E o cérebro faz sinapse sobre isso, aí não tem conversa. Não é? Então ela fez aqui, loja de celulares, venham comprar, venham com algo ativo. Está na promoção a marca de celular Giga R$100, 10 GB, né? Aí a professora botou. O que a professora fez aqui? Ela redigiu a forma correta para mostrar para a criança aonde ela tem que avançar. Depois, o que você faz? Você pede para a criança olhar aqui, ela marcar embaixo uma outra alternativa de reescrita e ela marca o que ela escreveu errado. Você dialoga com ela, né, da onde saiu a palavra, a origem da palavra, seja lá o que for, e assim a criança faz a correção numa outra folha. Você dá a chance, porque o erro é o caminho do acerto. O erro não é para punir, já está lá no texto da Maria Tereza Esteban, não é? Quando o erro é usado para punição, não tem sentido avaliar, fazer diagnóstico, se você não vai mudar nada com aquilo. Não é? Você vai conseguir barreirar a criança. Então, a gente tem ovo de chocolate, a gente tem propaganda aqui sobre sabonete de coco. Essa é uma hipótese de escrita. Perfume com M com N, porque, né, você está escrito. E uma criança que está numa hipótese de escrita bem aquém, para o terceiro ano, né? Então, a gente tem uma criança aqui que, além de tudo, ela... Quando escreve tudo junto, como é que é isso? Como é que é o nome disso? Eu já ensinei. Como que se escreve, como que a gente diz quando a criança escreve tudo junto, sai juntando tudo? Está nos registros de vocês assistiram aula, procurem aí. Se eu desse uma prova, hein? Flores mais esmalosas, deve ser flores congelantes. De novo, pergunta. Quando a criança escreve tudo junto assim, como é o nome disso? O que ela está fazendo? Dei aula, ensinei, no quadro, montei e fiz. Vamos lá, sessão revisão. Cadê o caderno, meninas? Procura. Você tinha que me pegar o caderno daqui ou mais ou menos uma semana. Como é o nome disso? Eu fui no quadro, mostrei quando a criança some com a letra, quando a criança escreve tudo junto, quando a criança escreve separado. Isso tudo é a forma correta de escrever e tem que estar no relatório de vocês, vocês serão professores. Quando a criança escreve tudo junto assim.
Tarefa de casa aí para vocês. Deixa eu recolher. Bom, vamos lá. A professora deu outras atividades. Nessa aqui, ela usou outra produção textual. Ela trabalhou com ilustração de livro, né, e texto sobre o livro. Então, as crianças produziram aqui a escrita, né, trabalhos, a história Rita Não Grita, né? Então, ela montou uma outra atividade em que ela também pôde observar o processo de escrita. E aí, qual o critério avaliativo desta professora para essa atividade? Né? É o mesmo que está visto lá, certo? Ela trabalhou letra de mão, letra de máquina, ela trabalhou com letra de máquina aqui, observando a escrita da criança. Mais uma vez, quando a criança erra, ela vai do lado e mostra como escreve. Só que ela não faz só isso, ela senta e faz intervenção. Ela não só devolve isso para a criança, já que está com ela. Ela vai sentar com a criança e vai trabalhar escrita. Só aprende a escrever texto escrevendo. Então, ela está lá com o projeto dela de pequenos escritores. Aqui a gente tem carta. E ela trabalhou outra forma de produção de texto. E ela vai guardando. Ela apanha essas diferentes formas e senta com a criança e vai mostrando a evolução. Né? Que é o texto do piquenique, diferente. Né? Quando a criança permite e quando é necessário, você vai fazer uma correção sim, a caneta, mas tem que ser combinado. Pode ver que ela não faz fora do combinado, não é? E aí ela volta no mês 4 e faz o mesmo processo de registro avaliativo, certo? Os mesmos critérios e olha o avanço da Tem professora que faz mapão, aí a professora bota o nome da criança e bota o mês, né? Assim, tem várias formas de registrar. Você pode fazer uma folha para cada criança, tá bom? Ela preferiu dessa forma aqui, foi a forma mais fácil que ela organizou. Então, veja, mês a mês, ela vai fazendo esses registros e a gente vai vendo que as crianças vão avançando. Criando o personagem de uma história. Tá? A Bruna lá que escrevia com muita dificuldade, olha. A diferença, ó, da escrita da turma. Mesmo que apague, por exemplo, de vezes, vocês estão vendo aqui como que deu uma avançada na produção textual de Júlio. Professor, eu obrigo a criança a escrever todo dia? Não, não pode. Tá bom? Tá lá. Lá ele estava brincando com a borboleta. Quando viu uma latinha na água e na mesma hora a água flutuou para jogar a latinha no lixo. E aí o que é legal, porque a professora já faz um avanço aqui. Ela está trabalhando na forma de livro. Gente, bom fazer livro com criança. Não requer coisa de outro livro. Requer papel, criatividade, deixar a criança escrever. Muitas vezes o professor atrapalha o processo da criança, ao invés de ajudar, não é? Então, cola uma folhinha atrás. Você já viu quanta escrita saiu? Aí se eu ponho uma folha, dou uma folha cheia de linha e falo, faz uma redação, aí a criança não vai fazer. Mas se eu divido a redação, começo, meio e fim, põe uma paginazinha para cada, você concorda que a tendência dela de escrever mais é maior? Já provei isso para vocês. Né? Você deixa a criança, inclusive, respirar. Certo? Gente, pessoas ansiosas, pessoas com medo, não aprendem. É óbvio, né? A gente também não vai deixar à vontade, porque senão não anda. Certo? Tem que falar puxado e dar a prova no tapetinho. Quando a gente chega na universidade, a gente veio falar da síndrome do impostor. Isso começa por baixo. Você mesmo se destrói. Não é? A vida está indo bem, tu buscar a profissão, para de estudar, para de não sei o que, eu dou desculpa. Eu mesma acabo com o meu próprio processo.
Então vejam como as crianças avançaram. Pode mandar para mim? É desses critérios avaliativos, deixa eu ver o que a outra professora está entrando, é desses critérios avaliativos aí que eu vou construir o meu relatório. Posso construir só com a minha cabeça? Separa a criatividade para mim, por favor. Junta aqui para mim. Aí separa, bota na outra. É para não juntar. Vou agradecer. A professora tem, ó, resultado, a maioria das crianças, ó, produzindo, decodificando, tá vendo o excesso de sim? Sim, 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 sim. O basicão que a gente precisava, não é? Aí sim ela vai trabalhar em dupla, outra produção textual, com correção, etc. e tal, não é? E aí no mês 12 ela tem o resultado final. Ela vai dizer aqui, ó, ficha de conhecimento sobre o sistema de escrita, silábico, pré-silábico, silábico, silábico, alfabético, alfabético. Pré-silábico, nenhum aluno. Silábico, ela ainda tinha 2 alunos. Silábico alfabético, 2 alunos e toda uma turma alfabética no 3º ano. Não é? Então, lembrando, essas crianças são de escola de comunidade, mesmo. É um complexo grande da Ititioca, muito grande, estão perto dos lixões. É uma outra qualidade de vida, totalmente diferente, atende muita criança de orfanato. A escola tem essa característica, essa pegada. Não é? Você vê que criança fica para trás? Não, essa escola não deixa a criança para trás. E nem a professora. E aí ela vai transformar tudo isso que está aqui num roteiro de relatório, certo? Como que ela faz? Se o relatório é descritivo, ela tem que trabalhar cada item desse item, não é? Então, a amiga que vai me ajudar, então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, bota a avaliação, pode ser uma avaliação informal, né? Vai ver os combinados da AP, certo? Se é língua portuguesa que a gente está olhando, que área é essa? O conhecimento do ABNCC. Linguagem. Né? Então, começa o relatório na área da linguagem. Certo? Aí eu tenho itens para olhar. Né? Foram avaliados. Foram avaliados. Vamos lá. Qual o primeiro item que ela fala? Reconhece referentes portadores de texto. Ok, aí é produção textual. Aí a gente vai entrar aqui. Né? A gente tem sempre 3 pontos. Oralidade. Qual outro? Leitura, gente. Olha, é difícil, hein? C, qual é o outro? Produção textual, tá bom? Que é a forma correta. Eu botei com letra maiúscula, pessoal, mas eu não tenho uma palavra. Esqueci. Produção textual. Isso aqui é o que mais me interessa nos anos iniciais, né? Aí eu posso botar o nome da criança, e vou começar com qual? Vou escrever lá. Então, por exemplo, né? Tratando-se, forma correta, isso é um exemplo. Né? Da oralidade. Observamos que o aluno, como é que vocês querem que esse aluno fale? Quando a criança tem dificuldade de se expressar, porque é tímida. Apresenta timidez ao falar.
ao falar e evita atividades em grupo. Isso eu tenho que dar informação. É certo, é errado? Não, eu não quero que essa criança se solte. Só que essa criança, assim, eu tenho que me explicar, concorda? E a gente sabe que relação com a professora, falar com o pai. Às vezes entra o temperamento da criança, ela entra dentro. Ela é introvertida. E não queira forçar uma criança introvertida a ser igual às outras. Vai dar ruim. Certo? Ela está molando você. Então, a oralidade, né? Ou expressa-se muito bem oralmente, não é isso? Ok? Posso botar aqui, na oralidade, ele tem boa memória? Apresenta boa memorização, memória a longo prazo, isso é importante, não é isso? Lá de Oi? Estou fazendo assim. Apresenta boa memória, certo? Compreende, isso é muito importante, fatos e acontecimentos. Criança com boa memória, que compreende fatos e acontecimentos, ela consegue botar as coisas em ordem cronológica, já está 10 aí. Tá bom? Ok. Aí eu quero a segunda área, a segunda. Pode ser na frente, mas em geral assim, né? Na leitura, dá o exemplo de uma criança aí. Escolhe uma aí, escolhe. Daqui? Escolhe uma criança. Tá. Vamos lá no ler, confluência, entonação. A Bruna, sim. Tá, na leitura. Parte de leitura que está aí no ponto fora. Quais são os itens? Ler, confluência, entonação. E aí, como é que ela se saiu? Sim. Então, na leitura. Qual é o nome dela? Bruna. A gente sempre dá uma forma de dar uma referência para a Bruna. Ler com boa fluência e entonação. Ok? Mais o que é? Interpreta, conseguindo identificar as informações. Interpreta, conseguindo identificar as informações contidas numa frase. Sim. Essa é a pergunta, ela consegue. Então, como é que eu trago para cá? Nação. Interpreta. Fala de novo. Conseguindo identificar as informações contidas. Interpreta e consegue identificar. Interpreta e consegue identificar o quê? As informações de uma frase. As informações contidas em frases. Mais o quê? Eu sei que tem outro item parecido. Interpreta, conseguindo identificar as informações contidas num texto escrito. E ela consegue? Sim. Frases e textos escritos. Tem textos que não são com letra, né? São textos imagéticos. Tem frases a ser usar as letras, ou posso usar textos escritos e frases. Também fica uma outra forma mais adequada. Tá bom? Só não vou apagar porque aqui não dá. Tem mais alguma informação nesse relatório sobre leitura? Identifica os assuntos do texto. E aí, como é que ela se saiu? Ela é ótima, tudo sim. Então, bota assim. Ah, Bruna não. Botei um menino aqui, né? Cadê? Vamos trocar. A aluna. Então, pessoal, assim, qual é o item? Identifica os assuntos do texto. Identifica assuntos. Identifica os assuntos nos textos. Mas tem mais alguma
fica o título, o autor e as personagens? Título, autor e personagens. Ok. E a última tem que consegue compreender a sequência lógica dos fatos e acontecimentos? Daí eu vou trazer pra cá. Tá todo mundo entendendo como é que faz? Ok? Ó, personagem, identifica os assuntos dos textos, bem bom. Ah, peraí. Não vou apagar aqui. Não, tá. Eu perdi. Eu tenho um mini. Ah, sim. Eu quero corrigir aqui. Peraí, deixa eu só corrigir. Só corrigir aqui. Identifica os assuntos. Aqui tem que ser a forma certa. Assuntos. Conta com pressa. Contidos em textos, bem como o título. Isso, essa forma correta. Título é o título. O autor, as personagens Os autores, que eles podem ser mais de um. e as personagens. Autores e as personagens. Aí a última. Consegue compreender a sequência lógica dos fatos e acontecimentos? Para além, ela consegue, e ela consegue Sim. compreender o quê? A sequência lógica dos fatos e acontecimentos. Vocês estão entendendo a função do portfólio? Com esses registros, a professora foi mês a mês. Quando chega no fim do ano, ela tem que dizer como a criança começou e como você saiu. Aquela coisa da observação, que desde o começo do ano é isso. E o aprendizado se manteve estável. E aí, qual é o último item? Isso. Quanto à produção textual, qual é o item que você colocaria aqui? O que ela faz na produção textual? Quais são os itens de produção textual? Nesse relatório aqui, Esqueci isso de dispensa. esse Aqui, aqui ó. ele codifica. Não, isso é de leitura, tá? Ok, esse é o de leitura. E aí tem aqueles itens de escrita que eu passei para vocês. Vamos lá nos itens de escrita que eu passei para vocês? Se essa menina é boa, gente, tem que abrir a porta. Olha a porta que nós temos no trabalho. Já. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar a tarefa para vocês. A partir daqui, vocês vão fazer aqueles itens de escrita, ok? Entenderam como faz? Ok. Vocês têm até quinta-feira para corrigir e me mandar. Tá bom? Itens de escrita, isso aqui? Sistema de escrita para esse lado? Não. É o exercício que eu dei para vocês. Eu dei uma folha com exercício. Ah, tá. Aliás, eu estou precisando de uma daquela, porque não sobrou para o outro. Alguém levou a última folha e eu fiquei sem para outra turma. Produção textual. Pode ir. Pode.